Amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Impacto Brasil. Escreva até esse nome bacana, né? Impacto Brasil. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Sempre verificando se alguém, o som estiver legal aí. Sempre verificando, compartilhando, se inscrevendo, é muito importante o seu compartilhamento. Desde já, eu vou deixar uma mensagem aqui para todos avisando Ok. que vai ter mais vídeo pela frente falando sobre isso. Mas eu já quero agradecer os inscritos, quero agradecer o YouTube, quero agradecer as pessoas que se inscreveram no canal, as pessoas que se inscrevem nos outros canais. Não tem problema nenhum, faz parte da parceria nossa aqui. O compartilhamento aí é bacana com todos nós, tá vendo? Estou respeitando, estamos desejando aqui um Natal maravilhoso para todos aí. Tem mais lives aí pela frente, vai agradecer muito mais, mas é uma mensagem de carinho e respeito com o nosso público, tá ok, gente? Então, dê aquele like, compartilhe, daqui a pouco a gente já vai começar com aquela oração forte aqui, tá vendo? Que é de lei, a gente começar com uma oração forte aqui. Estamos aqui no Impacto Brasil, e estamos aqui nesse outro canal aqui, que é Brasil no Ponto News, que é o canal referência aqui dos outros canais, tá ok, gente? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Se você gosta do nosso trabalho, ajude o canal. Tem um Pix na descrição do vídeo, ajude o canal aí a gente crescer cada vez mais. Ah, não, se não puder, tranquilidade. Só seu joinha, o seu like já está maravilhoso. É muito importante, seja muito bem-vindo a este canal de direita, que apoia Jair Messias Bolsonaro. Gente, é, é, é a penúltima live antes do Natal, tá entendendo? Depois, no dia do Natal a gente vai fazer live também e será sensacional. Então, inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Muito obrigado, que a gente ganhou muito inscrito durante esse ano aí. Nós perdemos um canal durante esse ano, o canal Brasil no Ponto TV. A gente perdeu esse canal porque a gente fala aqui o que a gente tem vontade. E realmente, a gente estava muito inocente em algumas coisas que a gente falava aqui. E a gente perdeu um canal por isso, mas a gente construiu um outro canal com o mesmo nome, que é o Brasil no Ponto TV, que tem lá muita gente inscrita, tem mais de 500 inscritos. Muito obrigado, inscritos, entendeu? Mas nós temos um canal, entendeu? Um canal parceiro nosso, que está censurado pelo TSE, tá? Que é o Brasil, o Brasil é Nosso. Quer dizer, ele não aparece aqui para os brasileiros. Quando você vai se inscrever no canal, ele aparece como canal, não aparece, fecha o canal, tá vendo? Por que aconteceu isso aí? Porque apenas eu coloquei um vídeo, que é até esse vídeo na época lá, e o canal dele foi censurado, e através disso o meu também foi censurado. Esse canal foi censurado, tá vendo? Então tá lá o canal, a gente aguarda, senão. Mas tem outro canal com o mesmo nome, tá dizendo que Vamos, fa- vamos, parceiro nosso que a gente adquiriu esse direito de fazer esse outro canal lá. Então essa pessoa vamos, assim, vamos começar essa live com uma oração aqui, vamos lá. né? Vamos lá. Então, Pai não, nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. amém. Então tem a outra parte, dizendo que mas depois a gente fala sobre isso. Então, gente, se Isso, inscreva e continua. compartilhe, é muito importante. Tem lá, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, e amém, e amém. E essa é a palavra de Deus. Toda essa mensagem que fala do Pai Nosso, está lá no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 6. E você também vai encontrar em Lucas, lá em Lucas, a partir do versículo 11. Tem as duas versões. Está no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11. E está no Evangelho de Mateus 6. Tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe, dê aquele like. É muito importante, seja bem-vindo. Estou batendo palma aqui para os inscritos, as pessoas que se dedicam a passar essa hora e meia com a gente aqui. Muito obrigado e Exato. sejam muito bem-vindos. A Bíblia Sagrada é uma coisa muito maravilhosa, gente. Se você puder, durante esse Natal, aí, dê uma Bíblia Sagrada para Lembrando, alguém. pessoal, que
o Natal é uma época cristã, né? A data do Natal é um dia cristão, né? É o dia que a gente acaba celebrando Família, ali né? o renascimento, né? De Cristo, isso aí. O renascimento de Jesus Cristo, né? Então é uma data simbólica, uma data muito especial que a gente pretende comemorar, logicamente, muito, né? Muito. Muito boa noite, pessoal. Agora 19h42 do horário de Brasília, começando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Impacto Brasil. Inicialmente, peço seu like, peço o compartilhamento, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo, né? Porque a gente retransmite essas lives em outros canais bolsonaristas que se encontram na descrição, né? Então, independentemente do canal que porventura você estiver assistindo, inscrevam-se nos canais que se encontram aqui, né? Ou aqui na descrição. Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, estamos em transmissões simultâneas, né? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 20 de dezembro de 2023, agora 19h44 no horário de Brasília. Vamos lá então, vamos aqui aos temas desta live, né? Live essa que está sendo feita numa quarta-feira, né? Enfim, a gente vai aqui aos temas, né? Vamos direto aos temas desta live, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre o presidente Bolsonaro que detonou a reforma tributária do PT. Eu não botei o som aqui, deixa eu botar esse som aqui. Vai falando aí. Eu vou colocar o som aqui. Eu já testei aqui o som e tá tudo ok. É esse canal aqui. É esse microfone aqui para ficar melhor o som. Ok. Vê se vai sair legal o som. Ok, eu testei aqui o som e estava ok, né? Eu vou verificar aqui novamente, pessoal. Enquanto isso, você vai deixando o seu like, vai compartilhando, né? É muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedão no like e compartilhando. É porque esse microfone é melhor do que só o microfone do celular. Não, mas é porque o som no Impacto Brasil já estava funcionando corretamente, né? Agora a gente adicionamos aqui uma camada a mais, né? Para quem sabe assim ficar muito melhor, né? Tá ok, enfim, gente? Então, like, compartilhamento e dedão é muito importante. Seja muito bem-vindo. Tá okay? Isso, exatamente, né? Vamos então diretamente aos temas, né? Primeiramente vai falar sobre o Bolsonaro, né? Que detonou a reforma tributária do PT. Em seguida, né? No segundo tema, né? Logicamente, a gente vai falar sobre Donald Trump e essa história, né? De que ele se tornou inelegível, né? A gente vai trazer detalhes ainda nessa live, então aguardem, porque a gente vai comentar sobre um assunto que envolve os Estados Unidos aqui, né? Essa live está muito especial, muito importante, né? Internacional. E por fim, a gente vai falar aqui sobre o Lula, né? A gente vai falar, na verdade, sobre essa promulgação da reforma tributária, né? Principalmente sobre a visita de Lula ao Congresso Nacional, né? Inclusive está no nosso título, né, que o Lula foi vaiado, né? Ele foi vaiado. A gente vai trazer aqui detalhes sobre isso e muito mais. Então aguardem, né, esperem para que vocês estejam atualizados sobre o cenário político brasileiro. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. Então, ok, pessoal? Dito os temas, vamos ao primeiro deles, né? Vamos ao primeiro deles aqui, ó. O
o presidente Jair Bolsonaro, né, criticou a reforma tributária do PT aprovada pela Câmara. Jair Bolsonaro fez campanha contrária ao texto, que foi apoiado e patrocinado por Lula. Vamos aqui ao texto. Pagou 11 milhões. Vamos lá, vamos aqui ao texto desse tema, né? Na verdade, vai ser matéria barra tema, né? Porque é fonte única, tá ok, pessoal? Fonte única, né? Matéria única, né? Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro expressou críticas à aprovação da reforma tributária neste sábado. A proposta respaldada pelo desgoverno do Lula foi aprovada na sexta-feira pela Câmara dos Deputados. Em uma publicação no antigo Twitter, Bolsonaro afirmou que aqueles que nunca trabalharam e nada produziram acreditam que descobriram o moto contínuo. Foi esse termo, né? Foi esse termo que o presidente utilizou aqui para detonar essa reforma tributária do PT, né? Segundo o direitista, né? O texto aprovado pelos parlamentares não é nada bom. Abre aspas, a reforma está ruim? Calma, falta ainda a transição energética, a descarbonização, os 35% no imposto de renda. Fecha aspas, escreveu o presidente Jair Bolsonaro no antigo Twitter, né? Atual X, né? Então tá aqui, né? Inclusive a matéria ainda fala sobre a tramitação, né, para aprovação dessa reforma tributária, né? Enfim, a gente vai falar aqui sobre esse assunto, né? Enfim, matéria única nesse tema, tá ok, pessoal? Matéria que tá no jornal Conexão Política, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria e seguir as nossas opiniões iniciais. Então, gente, vamos lá. Matéria tá aqui, Impacto Brasil, vamos lá. Impacto Brasil. E voltando um pouquinho para cá, Brasil no ponto news, tá ok, gente? Impacto Brasil, para depois não ficar falando que é fake news, e Brasil no ponto news. Vamos lá. O que é que a gente pensa sobre essa? Isso aí foi uma vergonha, passamos de graça. Todo mundo votou o contrário. Inclusive teve até uma treta lá entre Bolsonaro e o Tarcísio na época. Criticou, fez vídeo aqui. O Tarcísio é um cara muito bom, mas ele é muito inseguro em relação a decisões dele, tá entendendo? Insegurança, às vezes medo de perder capitalidade, alguma coisa desse sentido. Mas tudo bem, passou. Essa reforma tributária, eles querem dar uma de herói. A reforma que quer dar uma de herói, dizendo que essa reforma para arranjar emprego, vai ter emprego para as pessoas. Meu, vocês estão de brincadeira com a população, né? É brincar com o povo. O Lula, eu vi uma entrevista do Lula falando ontem, que o Brasil está deslanchando, que o Brasil está assim, não é por causa dele, não. O Brasil está nessa situação por causa do Campos Neto, porque o Lula não tem projeto nenhum para o Brasil. Qual é o projeto do Lula até hoje? Fazer um arcabouço, alguma coisa nesse sentido? Cara, olha o ministro da Fazenda que colocaram lá para ministro da Economia. Hoje é o ministro da Fazenda que ministro da Economia. Fernando Haddad é quem? Foi o pior prefeito de São Paulo. Quem é Fernando Haddad? É o poste do Lula. Rapaz. Hoje eu dei uma elogiada nele. Tá entendendo? O Lula, se tu prestar atenção no rosto do Lula, ele tá usando ali harmonização. É assim, uma harmonização meio falsa na cara, tá entendendo? Pode prestar atenção. É só você olhar direitinho, olha com calma. Então, o Lula, é um erro nós achar que o Lula tem projeto pro Brasil. No Lula ele tem projeto pro bolso dele. Meu filho, é assim que funciona. Aqui é cacete no lombo, tá vendo? Lula ele tem projeto para o bolso dele. Certo? Para o bolso dele. A esquerda, quando não está mentindo, a gente não vai falar o palavrão aqui, quando não está mentindo, ela está fazendo outra coisa, de errado, tá? Eles mentem com uma cara de pau de lavada, porque é aquela história,
Ah, uma mentira contada uma vez, tá, na verdade, não, senhor. Uma mentira contada várias vezes continua sendo mentira e fake news. Se aprovar essa lei da fake news ali, o primeiro é para cadeia é o Lula, porque ele mente muito e mente de uma maneira deslavada. Achar que o Brasil está deslanchando, como? O arroz, gente, está R$ 40, 5 quilos, gente, de arroz. Rio de Janeiro pede socorro em relação à comida. Vai ser um dos piores Natal para as cariocas. Eu trabalho a gente vê, a gente anda no mercado, a gente vê como é que tá. Então, o frango tá caro, a comida tá cara, o arroz tá caro, o hortifruti nem se fala, caro. Tu já viu que quer comprar 1 quilo de alho por 25 ou 30 reais? Isso é vergonha. Entendeu? Uma vergonha. A picanha que ele fala que o povo vai comer, não é picanha, é o coxão duro, é lá, aquela parte lá que ele disse que é picanha. Tem um vídeo aí que eu fiz um vídeo que diz assim, o vídeo, a picanha custa R$ 140, picanha de verdade, não picanha falsa. O nordestino, estou esperando a picanha do Lula até hoje. Rapaz, cerveja tá caro pra... Não quer nem saber, pode ficar R$ 200 porque eu não faço parte desse grupo de bebida cachaceiro. Então, mas que para quem bebe, tá muito caro. A cerveja tá cara, a comida tá muito caro. E aí vem Lula falando que o Brasil tá deslanchando para onde, meu filho? Nós estamos deslanchando para... O brasileiro tá passando fome. Tá passando fome. Meu amigo. Ele cortou várias Bolsa Família de muita gente. Principalmente quem votou nele, baiano, pessoal do Maranhão, que Flávio Dino enganou o tempo todo dizendo que aposentou todo mundo, só que tem que aposentadoria, gente. Não é dinheiro do governo, a aposentadoria é do povo. É nós trabalhando para essa aposentadoria acontecer, tá? Não pensa tu que... É porque a ignorância é muito grande. O cara chega lá com uma conversa fiada, não, vamos te aposentar como rural, aposenta o cara com meio salário. Não. E aí fica mentindo que ele que deu aqui, não deu coisa nenhuma. O Flávio Dino, o Lula, não dá nada para dizer. Quem damos é o povo. Povão. Tá ok, gente? Então, essa história dessa reforma aí, ele não veio dar uma de bam, enganando a população, como o maior advogado do Lula e daquela coja lá, a TV Globo. A Globo lixo. Que tudo que eles fazem ali para eles tá bom. Por quê? Eles querem mais dinheiro para o bolso deles. No governo Bolsonaro não teve isso. Já aprovaram não sei quanto lá da Lei Rouanet. O filme do Lázaro Ramos não, é uma porcaria. Vai vendo. Porque se fosse bom, o povo ia ver. Cancelaram ele. A Xuxa fez um filme dando uma de fadinha como já é uma coroa. Certo? Beleza. Mas é o direito dela fazer. Não deu ninguém também. 3 semanas o filme saiu de cartaz. O filme já não passou essa época. Entendeu? Já não deu mais ninguém. Ela tem que pagar 40 milhões aí por ter plagiado o filme. Tá entendendo? Plagiou de alguém. E esse alguém está cobrando ela. E já tem sentença aí. Então, essa é a história de um governo que não está nem aí pro povo. Mas mais daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, inclusive desse vaia que ele tomou de graça ou com muita razão lá no... Teve tapas e tudo, gente, lá no Congresso Nacional. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, então inscreva-se, compartilha. Mas parabéns ao presidente Bolsonaro, que critica essa reforma que não é do povo. Não é do povo e não é para o povo, é do PT. O PT enganando, continua enganando a população. E não pensa o Lula, que ele acha que está em 2009, lá quando ele mentia a população enganjava ele. Hoje o Lula não pode botar o pé na rua, porque quando ele coloca o pé na rua, o povo critica ele, faz panelaço, esculacha ele. É para esculachar mesmo. O Lula não era para estar na presidência, o Lula era para estar na cadeia. Essa é a realidade. Não tem por que mentir. Ele saiu pelo amigo dele, lá do STF, tirou ele, que foi inclusive indicado por ele, por essa turma aí.
Entendeu? Ele falou que agora ele colocou. Olha a vergonha que o cara desse faz para a população. Colocou um comunista dentro do STF. Então, ele infiltrou uma pessoa dentro do STF. Está infiltrado agora. Tem um infiltrado lá dentro, que é o Flávio Dino. Ele falou. Tá vendo? Eu coloquei o primeiro comunista dentro do negócio. Então, ele infiltrou uma pessoa que ele já queria colocar lá dentro. Infiltrou. É uma pessoa que não tem caráter, não tem valor nenhum dentro do negócio para ouvir tudo que eles falam lá e informar para ele. É assim, meu irmão. É assim. Tu vai ver decisão de Flávio Dino. Eu tô bem atenção. Tu vai ver decisões de Flávio Dino. Presta atenção. Ele é comunista. Ele já falou. E o Lula é comunista refinado. Quer dizer, é uma quadrilha muito das porcas, tá entendendo? Tá entendendo? Então inscreva-se, compartilhe, ó. Mas nós somos mais fortes, o povo é mais forte. E Bolsonaro, vou te falar o seguinte, ele não ganhou as eleições. O Lula ganhou com 60 milhões, mas ele não tem povo na rua. E o Bolsonaro, que não ganhou as eleições, tem o povo na rua a favor dele. E convocação, vamos botar 1 milhão de pessoas em Copacabana, tem 1 milhão de pessoas lá. Paulista, essas duas manifestações, lotou. Então, gente, está na hora da gente criar vergonha na cara e achar que o Lula ganhou as eleições de uma maneira tranquila, tá vendo? Porque a diferença de 2 milhões de votos é muito pouco, certo? 2 milhões de votos é muito pouco. Agora, dizer que o TSE fez um bom trabalho ali é militância pura. Agora eles não brigam mais entre eles, porque era o Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava lá, ele não aceitava aquela pouca vergonha daquele TSE. Agora não. Agora estão... A linguagem de um é a mesma linguagem do outro. Essa é a realidade, tá? Ele já falou lá que ele quer fazer uma reunião. Olha o que esse cara fala. Fazer uma reunião dia 8 de janeiro agora, 2024, no Congresso Nacional, o Congresso que é do povo, o Congresso Nacional é a Casa do Povo, o Senado já convocou todo mundo. Quer dizer, vão passar vergonha gratuito. Vão passar vergonha de graça. E Pacheco Pacheco, o Barroso, o Pacheco Barroso e o Arthur Lira vão passar vergonha de graça. Porque são sem vergonhas. São pessoas que não têm respeito com a população. Se inscreva, compartilhe. Aquela Congresso Nacional é a Casa do Povo. Tem que fazer a reunião dele lá no Palácio do Planalto ou na rua, tá vendo? Não naquela casa ali. Aquela casa tem respeito ali. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Para mim, tão errado quanto o Larápio, né, por ter tramitado essa reforma tributária, são todos aqueles que votaram a favor dessa patifaria lá no Congresso, né? Aqui eu vou desde aqueles que votaram a favor dessa reforma tributária socialista até mesmo a Tarcísio Gomes de Freitas. Por que Tarcísio Gomes de Freitas, você me pergunta? Você me pergunta por que, naquela época, né, quando se discutia, né, a reforma tributária, o Tarcísio estava se contrariando, né, ele estava se contrariando ao presidente Bolsonaro, que sempre foi coerente nas suas ideias. Ele falava o seguinte, ó, que essa reforma tributária da forma que estava sendo feita ou está sendo feita, está errada, porque ela visava o quê? Aumento de impostos, né? Isso vai desde alimentos até os combustíveis, né? Porque sempre esteve na carteira do PT tanto o aumento de impostos quanto a taxação, né? A taxação de uma forma geral, né? O PT sempre foi assim, né? Eu não vejo isso como uma novidade, não vejo isso como uma novidade, né? Agora, dizer que essa reforma tributária traz algum benefício ao Brasil, assim, é vergonhoso, pessoal, é vergonhoso, porque a gente ouviu isso partindo até mesmo de Arthur Lira, sendo que Arthur Lira está naquele toma lá da cá com Lula. Ele está naquele toma lá da cá com Lula, né? É inevitável a gente
a gente evitar esse assunto, porque o Lula, um dia antes da votação da reforma tributária, o que ele fez? O que ele fez? Ele comprou o Congresso. Isso, Ele 11 comprou milhões, os gente. parlamentares, ele comprou os parlamentares para votarem a favor da reforma tributária. Ou seja, se isso não é a volta, se isso não é a volta da institucionalização do toma lá da cá, não sei mais o que é, não sei mais o que é, né? Mas esse toma lá da cá, ele não só vem, né, advém dessa reforma tributária, dessa votação da reforma tributária, mas também advém dessas conversas do próprio Lula com Arthur Lira, né? Do próprio Lula com os ministros do STF, né? Por que você não vê um STF, né, militante ao qual você via no governo do presidente Bolsonaro? O tempo todo, semana após semana, o STF tentava atrapalhar, né, o governo do presidente Bolsonaro. Por que eu falo tentava? Porque o Bolsonaro tinha atitude correta. Isso. Tinha atitude correta diante dessas militâncias advindas do judiciário, né? Judiciário entre aspas, né? Então ele tinha atitude correta, por isso que eu falo. Eles tentavam, né? E não conseguiam, né? Porque é assim, né? O Bolsonaro, eles tentam, né? Eles tentam algo contra o Bolsonaro e o que eles tentam contra o Bolsonaro voltam contra eles, né? Porque não há mal, né, que fique para sempre, não há mal que fique para sempre, né? Então o mal que eles tentavam, né, ir de encontro ao Bolsonaro, né, jogar de encontro ao Bolsonaro, né, voltavam contra eles, porque é o seguinte, né, pessoal, a esquerda se quebra por si só, ela se quebra por si só, né? Eles mesmos não se bicam entre eles, né? A esquerda mesmo se divide, né? Agora, dizer que existe partido de direita no Brasil é outros 500, não existe, porque tentam a todo momento transformar o PL no que pode ser, né? No que poderia ser um partido de direita, sendo que nunca foi. O próprio Valdemar da Costa Neto sempre teve ligações com o Lula. O PL já apoiou escancaradamente o Lula. É só vocês olharem o passado desse partido, né, por assim dizer. O partido que poderia ser de direita é o quê? O Aliança pelo Brasil. Isso. O porém é que ele não saiu do papel. Ele não saiu do papel por conta desse TSE. Eu não digo que é por conta de falta de assinaturas, não. Eu digo que é por conta desse TSE, que é composto por militantes. O TSE é reduto do PT. Isso, O que esperar de um sujeito, né, que foi até mesmo indicado por Michel Temer, mas que tem aproximação junto ao Lula, que é o presidente atual do TSE. TSE só existe no Brasil, pessoal. TSE só existe no Brasil. A gente até se questiona, né? Cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões? Porque até mesmo no Congresso, o Lula é rechaçado, o Lula é vaiado, o Lula é detonado, né? Diferentemente do Larápio, que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai por onde vai aclamado. Isso. É aclamado, né? Foi assim enquanto o Bolsonaro foi ao Congresso. É só vocês compararem, pessoal, a recepção que teve o Bolsonaro junto ao Congresso. Logicamente que o Congresso passou por mudanças mediante a essa eleição de 2022. Mas é só você comparar a recepção que o Bolsonaro teve e a recepção que o Lula agora tem, né? E assim, a recepção que o Lula teve hoje no Congresso não é diferente do que ele vem tendo, né, por onde ele vai, né? Porque assim, cadê os 60 milhões? A gente se questiona o tempo inteiro aqui. Cadê os 60 milhões? Porque assim, o Lula acenou no 7 de setembro para ninguém.
Cadê o né? povo? Cadê a militância lulopetista, né? A gente diz que são meia dúzia lá que falam que o Lula é um político. Eu discordo disso. O Lula não é um político, ele é um corrupto comprovado. Eu diria até um maior corrupto do mundo, né? Porque ele aparelhou a Petrobras e, além disso, ele corrompeu a estatal, né? Em contramão disso, né, em contrapartida disso, o Bolsonaro falava em quê? Em privatizar a Petrobras. Porque a solução para o Estado é reduzi-lo, é devolver essas estatais à população. Essas estatais não deveriam estarem atreladas ao Estado de forma alguma. Elas deveriam ser privatizadas e devolvidas à população. Ponto final. A Petrobras ela não foi criada pelo Estado, ela foi criada pela população. Ponto final. Né? Agora, para que 38 ministérios? Para que 38 ministérios? A gente se questiona também. Para que transformar o Ministério da Economia em Ministério da Fazenda? É um outro questionamento que a gente faz. Né? Por que tanta omissão por parte desse desgoverno? Quando esse desgoverno faz alguma ação ali, por assim dizer, é para prejudicar a população, que é o caso dessa reforma tributária. Ela não entrará em vigor agora no próximo ano, né? Mas ela entrará em vigor lá para 2033, se eu não me engano, para frente de 2030, né? Ou seja, logicamente o Bolsonaro ainda pode retroceder dessa reforma ao qual está sendo feita atualmente. Mas, né, uma reforma dessa ela jamais deveria ter sido aprovada, pessoal. É esse o ponto. O câncer está no seguinte, no Lula em ter comprado os parlamentares e esses parlamentares terem votado a favor dessa reforma. Isso. 11 milhões. Que visa ali o quanto pior melhor. Isso. O quanto pior melhor. Né? Porque a esquerda, entendo isso, pessoal. A esquerda, ela nunca visa a melhoria do país. Muito pelo contrário. A esquerda, ela visa o quê? A deteriorização de um país, do Brasil, né? Por assim dizer. Vou me restringir aqui ao Brasil. Isso. Mas a esquerda é igual em todo mundo, né? É só você ver o que foi feito na Venezuela. É só você ver o que foi feito lá na Nicarágua, onde até mesmo padres estão sendo presos, né? Aqui houveram alguns casos parecidos, mas, é terrível, né? É terrível o momento atual que o Brasil atravessa mediante a esse desgoverno, né? Que é muito omisso, pessoal. Esse desgoverno é muito frouxo. É esse o ponto, pessoal. É esse o ponto, né? A gente não queria isso para o Brasil, né? Mas o que eu sempre prego aqui, eu sempre clamo, né? É que o Brasil tenha, né? Passe dessa para melhor. Passe dessa para melhor. Afinal de contas, por mais que o cenário esteja tenebroso atualmente, é possível revertê-lo, né? Eu já trouxe aqui 2 caminhos para a volta do Bolsonaro, né? Um deles passa ali pelo projeto, né, feito pelo Sanderson, né, que visa ali a retirar a inelegibilidade do Bolsonaro, e o outro caminho passa ali pela mudança na composição do TSE. Isso. Né? O TSE não será o mesmo em 2026, pessoal. O presidente atual do TSE, ele sairá, né? Eu queria que ele fosse expulso tanto do STF quanto do TSE. Preso. Né? Mas há na nossa lei que o ministro do STF acabe presidindo o TSE. Isso para mim está errado. Isso para mim está errado. Para mim, o ministro do STF deveria andar de transporte público.
Isso. Deveria ganhar o quê? Um salário mínimo no máximo ali. Isso. Né? Que fosse também retirado todas as regalias para ministro do STF. Por que tanta regalia para ministro do STF? Por que tanta regalia também para presidente da República? Por que tanta regalia para político de uma forma geral? Né? Assim, eu entendo que há muitos benefícios para políticos em detrimento da nação, em detrimento dos cidadãos, né? Aos quais deveriam serem muito mais beneficiados, mas não são por conta desses entraves. Os políticos eles estão preocupados apenas com seus próprios interesses em detrimento do Brasil. E isso é terrível, isso é terrível. Né? Tão terrível quanto é essa reforma tributária ao qual foi feita aqui, que visa taxar e, logicamente, aumentar impostos. Né? Enfim, a institucionalização do quanto pior é melhor. É vergonhoso, é muito vergonhoso, pessoal. Mas essa reforma tributária é reflexo desse desgoverno atual. Isso. Né? É reflexo desse desgoverno atual, né? Mas, para finalizar aqui, presto meu repúdio tanto ao Lula quanto ao Arthur Lira, né? Que inclusive está se promovendo, com essa reforma tributária. Né? Não há o que comemorar, muito pelo contrário, pessoal. Essa reforma tributária traz um marco terrível ao Brasil, né? Cabe ao Bolsonaro futuramente a desfazer o que foi feito agora, né? Enfim, é uma reforma tributária militante, né? Que visa somente atrapalhar o Brasil ao invés de beneficiá-lo, né? Enfim, presto meu repúdio tanto ao Lula quanto ao Arthur Lira. Meus parabéns ao presidente Jair Bolsonaro. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante, ó, seu like. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado ao próprio YouTube aí, os algoritmos do YouTube, que quando mostra esse like, dá aquele like. Quero aqui deixar um salve para o Mauri Neves. Mauri Neves, seja muito bem-vindo. Compareceu aqui na nossa live. Vamos lá, Mauri Neves, um abraço aí, seja muito bem-vindo. Mas eu quero recitar aqui um versículo que está lá em Isaías 56, tá ok, gente? Vamos lá. Pega, enquanto isso, dá aquele like e compartilhe. Essa live aqui, sempre dentro da live, a gente vai estar falando da palavra de Deus. Tá ok, gente? Se inscreve e compartilha. Mas vamos lá. Está lá em Jeremias 56, a partir do versículo 6. Um trechinho só. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. Ok? Invoque Deus. Busque Deus o máximo possível enquanto você pode, tá dizendo? Porque às vezes a pessoa quer buscar Deus só quando. Então busque Deus, glorifique a palavra de Deus, porque Deus é maravilhoso. Gente, falar de Deus é uma glória na minha vida, tá dizendo? A palavra de Deus, aliás, Deus mudou a minha vida para melhor, cada vez mais, tá vendo? Porque ser cristão não é fácil, porque você está pisando em casca de ovos o tempo todo e espinho o tempo todo. Mas tem aquela palavra que diz assim, a dor pode doer uma noite, mas a vitória vem no dia seguinte. Então inscreva-se, compartilhe e sejam muito bem-vindos, tá, gente? Tá chegando o Natal, se você puder, ajude outra pessoa, ajude. Ajuda é muito importante. Tem gente, às vezes a gente reclama da vida, não, porque, gente, se você olhar para trás, tem gente muito pior do que você, tá vendo? Então ajude, tá vendo? Com 1 quilo de alimento, faça uma cesta básica para um amigo seu, para um vizinho seu que está passando por necessidade, e ajude, é muito importante, tá? O que é muito importante, tudo isso que você fizer será revertido em dobro para você, pode ter certeza. Vá por mim que você vai muito bem. Se inscreva, compartilhe, vamos lá. Exatamente, né? Antes de ler aqui antes de irmos para o segundo tema dessa live, né? A gente vai passar aqui por um versículo que está lá em Mateus 6,33, pessoal. Abre aspas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Fecha aspas, está lá em Mateus 6,33, tá ok, pessoal? Então é sempre importante a gente trazer aqui a palavra, né? E, logicamente, palavras têm poder, né, pessoal? Com certeza. Palavras têm poder
e, logicamente, todo o poder emana do povo, tá ok? Isso. E não do Não o contrário, STF, não do TSE, enfim, tirem suas próprias conclusões, tá ok, pessoal? Vamos aqui ao segundo tema dessa live, vamos falar da situação lá, vamos ir para os Estados Unidos, né? Vamos Isso. falar sobre Estados Unidos nesse momento, né? Urgente, notícia urgente. Suprema Corte do Colorado decide que Trump não pode concorrer à presidência. Aqui, ó. A Suprema Corte do Colorado emitiu um veredito crucial nesta terça-feira que impacta diretamente a candidatura presidencial de Donald Trump no próximo ano. A Corte decidiu que o Trump está inelegível para participar das primárias eleitorais do estado, citando suas ações relacionadas ao Capitólio, ao episódio do Capitólio em 2021, né? Eu não vou me delongar aqui sobre essa matéria, né? Mas é muito vergonhoso por si só essa inelegibilidade de Trump junto à Suprema Corte do Colorado, né? Chapolin Colorado, né? Chapolin Colorado. Me lembrei aqui agora, né? Enfim, pessoal, matéria que está no jornal Hora Brasília, a Suprema Corte do Colorado decide que Trump não pode concorrer à presidência. Notícia urgente, tá ok, pessoal? Enfim, pode mostrar a matéria e seguir todas as nossas opiniões. Tá ok, meus amigos? Matéria está aqui, ó. Pleno News. Aqui, ó. Trazendo o ponto news. E Impacto Brasil, tá ok, gente? Essas são as matérias. É uma matéria única aqui. Mas vamos lá. Vamos falar do Donald Trump, que é um direita aí. Mas o cara, gente boa pra caramba. Mas vamos lá. É pena, gente, tem que botar na cabeça de vocês que a eleição nos Estados Unidos é totalmente diferente do que do Brasil. É apenas um estado lá, é aqui, tudo que acontece de direita, aí nós já temos um advogado que advoga para todo mundo, da esquerda, que é a TV Globo Lixo, tá entendendo? Ela advoga para todo mundo. Ela já fala para todo mundo que Trump está inelegível. Tira. O Trump, ele vai recorrer e é estado, gente, é no estado. Foi no estado de Colorado, não é no país, em todo o país, entendendo? Então ele continua elegível. Eles querem fazer a mesma coisa que fosse no país, tudo bem. Mas no estado, é tipo assim, como se a Amazônia, a Manaus, não quisesse, o juiz de lá dissesse que o Bolsonaro estava inelegível. Tá entendendo? É mais ou menos por aí. Então, isso é militância da esquerda. Entendeu? São juízes esquerdopatas, que não estão nem aí. Agora eu coloquei um comunista lá, infiltrei um comunista dentro da Suprema Corte, do STF, e é assim que funciona. E ele falou isso, entendendo? Quer dizer, é uma vergonha nós termos infiltrado agora dentro do STF. Quer dizer, o cara tá fazendo o povo de bobo. Por quê? Ele voltou a ser, ele é ministro da Justiça, ele é senador, ele é agora infiltrado, vai ser agora infiltrado no STF. Tinha que estar preso, não infiltrado, porque está devendo uma explicação para o povo. Cadê as imagens do dia 8 de janeiro? Cara, esse Flávio Dino tinha que estar preso, tá vendo? Tinha que estar preso. Tu sabe por quê? Até hoje ele não deu as imagens lá do 8 de janeiro. Aí veio o Larap dizer que quer comemorar o dia 8 de janeiro, que o pessoal estava querendo invadir lá o Congresso Nacional. Quer dizer, quando o PT jogou tinta na casa da Carmen Lúcia, invadiu o Congresso Nacional, aí fica tudo certo. Aí é democracia. Aí é tudo democrático, tá bacana. Quando é a direita, meu Deus do céu, aí a casa caiu. Mas nós temos um ser que você não sabe, que está vendo tudo isso. E o Lula já começou a se arrepender dos erros dele, já começou. Já está pedindo para Deus não levar ele tão cedo. Que não vai demorar muito não, tá, filhão? Vai demorar muito não. Todos nós
temos data e hora, data e horário, tá vendo? Então, a hora de todo mundo chega, não tem onde correr. Está na mão do Todo-Poderoso Jesus Cristo. É bom você aceitar Jesus como teu verdadeiro Salvador, porque, meu amigo, comunista, quando ele recebe as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, é difícil, tá vendo? Então, o que eu peço para vocês aqui, gente, não desistir desse país. Esse é um país maravilhoso, é o melhor país do mundo para se viver. Agora, tem uns artistas da Globo aí, como a Fernanda Lima, que fez o L, mas não quis ficar no Brasil por falta de segurança. Então, foi embora para Portugal. Quer dizer, é de uma hipocrisia danada. E tem mais outro que passou vergonha aí. A Ivete, nesse exato momento agora, não mais daqui a pouco, a Ivete Sangalo vai passar uma vergonha histórica. Por quê? O show dela no Maracanã, eles tiver para encher o Maracanã, olha só, eles estão dando ingresso de graça, tá? Vê o vídeo do pilhado. Eles estão dando ingresso de graça, mas o povo não quer ir. Mostrar para eles que eles fizeram L, que não é porque ela é uma artista. Naquela época o povo não olhava muito para isso. O povo ia olhar disso depois do que eles fizeram com a perseguição que fizeram com o Bolsonaro, essas coisas todas. Tá vendo? Então, agora estão sendo cancelados. Já foi cancelado o Caetano Veloso, Ivete Sangalo. Os pessoal sumiram da mídia. Sumiram. Por quê? Não era tão bom quando eles pensaram. Quando eles fizeram L, eles procuraram o caminho que eles quiseram. Foi isso aí. Então, vou ficar sem público. Outro detalhe, esse pessoal dizer que já são ricos, muito ricos, como o Pelado fala, não, eles são muito vaidosos, eles querem comer, eles querem o comunismo para você, comunismo para mim, e o capitalismo para eles e o comunismo para mim. É isso que eles querem. Mas querem estar em Nova York, querem estar nos Estados Unidos comprando as grifes bem caras, tá dizendo, querem estar andando de cruzeiro para cima e para baixo. Agora fizeram L, meu irmão. Se lascaram, tá vendo? Que dizem o Lázaro Ramos com o filme dele, a Xuxa, tá vendo? Com o filme dela, foi um pífio, tá vendo? Tem a novela que o Lázaro Ramos trabalha, também que tá indo por água abaixo. Se inscreve e compartilha, ó. Faz um L, tá? O que está acontecendo com o Trump é o mesmo que o Bolsonaro passou, né? Ou vem passando, né? Melhor dizendo, né? Porque o Bolsonaro se encontra inelegível, né? Agora, a Suprema Corte do Colorado decidiu que Trump não pode concorrer à presidência. Ou seja, se isso não é militância, não sei mais o que é, né? Porque assim, o que você vê, né? O que você vê é uma Suprema Corte do Colorado igual ao STF daqui do Brasil. Não é muito diferente não, pessoal. Não é muito diferente não, né? Agora, os motivos pelo qual tanto Bolsonaro quanto Trump estão inelegíveis são diferentes, né? São diferentes, porque o Trump está se tornando inelegível aqui segundo aquele episódio do Capitólio, né? E o Bolsonaro se tornou inelegível por conta da reunião com embaixadores, né? Ou seja, motivos diferentes, né? Mas o que o STF estava querendo fazer também aqui no Brasil era envolver o Bolsonaro aqueles atos do dia 8 de janeiro, né? Que dizem que seria um novo Capitólio, um Capitólio brasileiro, né? Sendo que, assim, eles tentam o tempo inteiro envolver o Bolsonaro nisso, sendo que o Bolsonaro se encontrava nos Estados Unidos, não necessariamente ali próximo ao Trump, né? Mas, assim, em termos de proximidade, né, no espectro político, eu diria que Trump e Bolsonaro estão igualados, né? Até dizem que o Bolsonaro seria o Trump norte-americano, ou vice-versa, né? Enfim, vice-versa, né? Mas, assim, eu entendo
eu entendo que Bolsonaro é melhor do que Trump politicamente, né? Tem os meus motivos. Tem o meu motivo para pensar dessa forma. Mas, de qualquer forma, né? De qualquer maneira, né? O que está acontecendo com o Trump está acontecendo com o Bolsonaro, né? Resumidamente é isso, né? Porque ambos estão no lado da direita, né? E assim, a esquerda não é muito diferente, a esquerda aqui do Brasil não é muito diferente da esquerda lá dos Estados Unidos, né? A forma de atuação do judiciário esquerdista é igual à forma, lá dos Estados Unidos, né, no caso, é igual à forma de atuação do judiciário, entre aspas, daqui do Brasil. Não é muito diferente, não, né? Eles atuam de forma militante, pessoal, militante, né? Eles atuam de forma militante a fim de prejudicar, né, tentar prejudicar um lado do espectro político, né, que é o lado da direita, né? Eles assim tentam pela liberdade de expressão, pela liberdade de opinar, né, logicamente, né, pelo direito de ir e vir, até mesmo com inelegibilidade, né? Enfim, é um absurdo o que está acontecendo com o Trump, né? Mesma coisa que é um absurdo falar que Bolsonaro é inelegível, porque quem deveria estar inelegível eram para ser tanto o Lula quanto o Biden, né? Pelo mal que pelo mal que eles têm feito às nações, né? São dois esquerdopatas que são antipatriotas, logicamente que são anti-religião também, né? Por fazerem parte do espectro político, espectro da esquerda, né? A esquerda visa somente atrapalhar, ao invés de ajudar, né? Você vê o tempo todo a esquerda desconstruindo o país e a direita justamente tentando construir, né? Tentando desmanchar, né? Tentando desmanchar com o que a esquerda fez, né? Ou não fez também, né? Enfim, o Trump jamais deveria ter saído da Casa Branca, tanto quanto Bolsonaro jamais deveria ter saído do Palácio, né? Isso. A gente costuma até dizer o seguinte, né? O que acontece lá nos Estados Unidos acontece aqui no Brasil, mas esse caso de inelegibilidade de Trump foi atípico, porque aconteceu a inelegibilidade de Bolsonaro antes que a inelegibilidade de Trump, né? Assim, por mais que os motivos sejam diferentes, a gente entende aqui que o Trump não tem qualquer tipo de envolvimento com aquele episódio do Capitólio. Tanto quanto era prerrogativa do presidente da República, presidente Bolsonaro, na época, fazer reunião com investidores. Né? E assim, também a gente também não pode envolver o Bolsonaro com os atos do dia 8, porque ele estava nos Estados Unidos. Ponto final. Ponto final. Não há qualquer tipo de discussão nesses sentidos, né? Mas é trágico ver uma situação dessa, onde fazem militância contra o Trump, né? Não sei se ele tem a possibilidade de se defender quanto a isso, acredito que sim, né? Mas eu acredito que isso não interfere, né, no que tange a campanha eleitoral dele para o próximo ano, né? Mas é lamentável que a gente tenha que se deparar com uma notícia dessa mediante a um pleito que deve ser muito acirrado, mas que tem ali como favorito justamente o Donald Trump, né? A esquerda tem feito de tudo para tentar conter, né? Para tentar conter Donald Trump, porque ele vem com a intuição, né? Com as intuições políticas, muito contundentes e assim, eles veem no Trump assim uma ameaça, sendo que na verdade a esquerda que é uma ameaça às nações. É o contrário, pessoal, é o contrário, né? O Trump mesmo falou que o Biden é uma ameaça para a democracia, né?
Isso aí Não mesmo. existe esquerda democrática, né? É só você ver o que, que os regimes, tanto comunistas quanto socialistas, têm feito em países, né? Tanto comunismo quanto socialismo nunca funcionou em país nenhum, pessoal. Não serão no Brasil que irão funcionar. É. Também não será, né? Não será nos Estados Unidos que essas ideologias irão prosperar, porque são ideologias assim que só trazem a ruína, só trazem a ruína, Isso. né? Ponto final, ponto final. E assim, tem também a questão da impopularidade de Joe Biden. O que está acontecendo em termos de impopularidade lá nos Estados Unidos quanto a Joe Biden é o que está acontecendo aqui no Brasil quanto ao Lula, Isso. né? Inclusive tem até uma matéria aqui que diz que houve uma queda, houve um aumento na reprovação do Lula, né? Ou seja, o que está acontecendo com o Joe Biden está acontecendo com o Lula aqui no Brasil. O que acontece com Trump lá nos Estados Unidos acontece com o Bolsonaro aqui no Brasil. Mas nesse caso aconteceu o contrário, né? O Bolsonaro, né, acabou se tornando inelegível e o Trump acabou também se tornando inelegível, né? Não são situações que queremos para o Brasil, para os países, né? Tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, né? Mas são situações que acontecem mediante a militância dos judiciários, né? Não há justiça através dessa Suprema Corte do Colorado, né? Eles não Isso. fazem justiça. Eles fazem o quê? Militância. Eles fazem o quê? Palhaçadas para tentarem prejudicar um lado do espectro político. Reforço isso, né? Entendo assim que a liberdade de expressão é uma coisa que é discutida aqui no Brasil, mas que não é discutida lá nos Estados Unidos, né? Mas tento envolver o Trump no que tange aquele episódio do Capitólio, sendo que ele não tem envolvimento nenhum com aquela história, né? Certo. Enfim, o que tento com o Trump, né, envolver o Trump com o Capitólio, é o que tentam, é a mesma história, né, que tentam envolver o Bolsonaro com aqueles atos dia 8 de janeiro, né? Ou seja, a esquerda só vive de falsas narrativas, pessoal. Isso. A esquerda acusa a direita daquilo que ela é ou daquilo que ela faz, né? Porque não existe esquerda democrática, não existe esquerda sem mentira, não existe esquerda, né? Não existe esquerda também sem hipocrisia, né? Então aqui presto meu apoio restrito a Donald Trump, né? E meu repúdio a essa Suprema Corte do Colorado. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, vou direto aqui para um versículo da Bíblia, muito famoso. Vamos lá para Isaías 41:10. Vamos lá, Isaías 41:10. Vamos lá. Começa assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Exato. Com a destreza de minha destra da minha justiça. Tá ok, gente? Então ajuda, isso é muito importante. Pessoal do STF, dica: leia a Bíblia. Antes de você dar uma decisão, leia a Bíblia. STF, ô Barroso, para com esse negócio de perder um ané. Isso é gira de moleque, rapaz. Isso é gira de moleque. Eu posso falar isso aqui, você não. Você tem que me chamar de meritíssimo. Eu sou meritíssimo, tá? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Isaías 41:10, tá ok, gente? Tá lá na Bíblia Sagrada, é um versículo maravilhoso para você. Antes de dormir, leia, tá ok? Então se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Vamos Também lá. cito aqui um versículo, né, que está lá em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece, e quem me fortalece é Jesus Cristo. Quem nos fortalece é Jesus Cristo, tá ok, pessoal? Isso. Vamos aqui ao terceiro tema dessa live, o último tema, né? Lula é recebido na Câmara aos gritos de "o ladrão chegou".
Ai, meu Deus do céu. Vai vendo. Base desgovernista gritou elogios ao petista, né? Então tá aqui, primeira matéria que tá no jornal Pleno News, né? Vamos aqui adiante. Arthur Lira pede decoro após Lula ser vaiado no Congresso. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Gazeta Brasil. Vamos aqui, ó, para a última matéria. Deputado agride Messias. Deputado Quaquá agride Messias Donato com um tapa na cara. Então tá aqui, matéria que está no jornal Pleno News, assunto do dia, basicamente, né? A gente vai tratar sobre esse tema, né? Sobre essa matéria também aqui nessa transmissão ao vivo. Tá ok, pessoal? Caso aconteceu na sessão do Congresso Nacional e foi filmado, né? Na sessão, né, de promulgação da reforma tributária. Tá ok, pessoal? Então o Lula foi vaiado, o Arthur Lira pediu decoro após Lula ser detonado, né? E por fim aqui, ó, Pleno News, deputado Quaquá agride Messias Donato, né? Ou seja, aconteceu de tudo, basicamente, né? De tudo, assim, de tudo assim nessa promulgação da reforma tributária, né? Por assim dizer. Enfim, a primeira matéria está no jornal Pleno News, segunda está lá no jornal Gazeta Brasil e, por fim, a última está lá no jornal Pleno News também, né? Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Matéria estão aqui, ó. Vamos lá. Agora bem pertinho para vocês. Impacto do Brasil. Gente, inscreva-se no Impacto. O Impacto tá bombando, tá ok? Matéria tá aqui, ó. Pleno News. Lula é recebido com... Chegou o ladrão. Tá ok, gente? Pleno News. Vamos aqui para uma segunda matéria. Vamos lá. Deixa eu tirar essa propaganda aqui. Vamos lá. Tem uma propaganda aqui enchendo. Opa. Não saiu. Mas vamos lá. A matéria não saiu aqui, ó. Não saiu aqui. Mas tudo bem. Vamos aqui para uma terceira matéria. Vamos para a terceira matéria? Deputado agredido, Messias diante com tapa na cara, tá ok? Vamos lá. Vamos aqui. Vamos colocar isso aqui. Esse aqui é agredido, Messias. Então o que é que acontece? Ele foi agredido, tá vendo? Isso é decoro. Isso pode ser cassado o mandato desse larápio aí, que faz parte, né? Esse pessoal de esquerda, ele não gosta de ser confrontado. Só que tem que a esquerda, eles mentem muito, tá vendo? E o Lula, ele não tinha que nada para o Congresso Nacional. O Congresso ali é do povo. E o Lula, segundo a informação que a gente tem aí, que ele foi eleito com 60 milhões. Mais 60 milhões que ficou lá no Palácio do Planalto. Peço o povo de direita que realmente votou no Bolsonaro, não aguenta isso aí. Aí ele chega lá como quer dizer, os marqueteiros dele, o pessoal da assessoria dele, gente, não façam isso. Sabe por que você vai passar vergonha? É chamar de ladrão, é chamar de tudo que não presta, entendeu? E na verdade ele procurou isso. E a assessoria dele está errado. Porque o Lula, ele não pode andar com o povo, certo? Ele não pode ser recebido com o povo, diferentemente do Bolsonaro. Por onde o Bolsonaro anda, recebe título honorário, e é sempre assim. E o que acontece? Aí houve essa briga lá no Congresso Nacional, certo? Isso aí vai dar cassação. Se não der, tá na hora do Arthur Lira tomar vergonha na cara e botar uma votação lá para caçar mandato de um dos dois. Quem foi agredido vai ter que sair fora. Afinal de contas, aquela casa é do povo. Vocês, o bando de Zé Ruela, foram eleitos para discutir ideias. Discutir ideias. Não é para ficar brigando. Se vocês querem brigar, eu vou ensinar um professor de judô e um professor
de boxe. Você pode procurar lá na Bahia o Popó. E você também pode ir nos Estados Unidos, lutador de UFC, é o Spyre, mais chamado com Anderson lá, entendendo? Então, gente, é muito importante a gente olhar para esse larápio e mostrar que ele não é bem-vindo em lugar nenhum, entendendo? Que ele foi eleito segundo o TSE com 60 milhões de votos. Agora, tu já viste que o Bolsonaro fosse eleito, todo dia estava falando com a população. O Lula, desde quando ele foi eleito, ele nunca mais foi no Nordeste. Quer dizer, está se lixando para o Nordeste. E está se lixando para as pessoas que perderam o Bolsa Família. Está se lixando. Quer dizer, ele agora está usando lá a harmonização facial. Tu vai notar, quando ele fala, tá lá, maquiagem, porque ele já está tiozinho já. Está na hora de brincar, jogar dama na esquina com as crianças, com os netinhos. Está na hora, né? Então, o que eu tenho para falar aqui sobre isso aqui? Parabéns ao Congresso Nacional, pessoal de direita, que não aceita Lula indo para lá, achando que foi ele que elegeu, ele que como é que diz? A reforma tributária foi ele que fez. Quer dizer, é dele, né? Quer dizer, o povo não aguenta esse tipo de pilantragem, né? Vamos falar por aí. Por que eu falo isso aqui? Porque o Lula, ele pagou para esse parlamentar, com emendas, 11 bilhões do nosso dinheiro que poderia ir para a segurança, poderia ir para a educação, ele pagou emendas para parlamentares. Foi isso que ele fez. Então, ele não quer que ninguém vote contra ele. Ele não quer ser impeachmentado. Por isso, Arthur Lira botou banca lá, que ele queria Banco do Brasil, queria tudo isso. Tá vendo? E veja o que está acontecendo hoje nos bancos, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, tá vendo? A Caixa Econômica hoje, ela já não funciona, os bancos, os 24 horas dela já não funciona, aquele anexo do banco não funciona mais, final de semana. Tá? É segunda a sexta até 4 horas da tarde, ponto final. Então é isso, gente, que eu tenho para falar sobre isso aí. O Lula foi vaiado lá no Congresso Nacional e o pessoal correndo. Esconde a minha carteira que o Lalau chegou. Rapaz. Aí, o que acontece? O povo ficou de costa para ele, tá? Deram as costas pro Lula. Que você não será bem-vindo ao Congresso Nacional. Aquele Congresso Nacional é do povo. E não de um esquerdopata e não de um comunista, achando que está arrebentando. Mas culpado disso é Arthur Lira, é Pacheco, faz essa reunião. Aí o Lula já botou na cabeça dele que dia 8 de janeiro, olha a vergonha que esse cara vai passar. Sozinho, ninguém vai participar disso aqui, não. O povo tem que participar, sabe por quê? Aquela casa não é dele, aquela casa é do povo. Entendeu? Vamos fazer essa reunião dentro do lá no STF, entendeu? Porque esse pessoal não gosta da população, ele gosta de pedir voto quando eles estão precisando. E se diga o Flávio Dino, diga o povo do Maranhão, foi enganado o tempo todo por esse larápio chamado Flávio Dino, pelo primeiro larápio, que é o Lula, e pelo segundo, que é o Flávio Dino. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante, gente. Temos live aqui nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então vamos lá. Exatamente, né? O que estava sendo discutido ali nessa cerimônia, entre aspas, né, era a promulgação da reforma tributária, aquela mesma que está sendo muito criticada pelo Bolsonaro. Logicamente ele está detonando essa reforma com razão, né? Porque essa reforma só visa prejudicar a população em vez de contribuir, né? Contribuir para um Brasil melhor, né? E isso vai muito contra, né, aquele slogan petista, né? Eles promovem tanto, né,
com o nome Brasil, né? Mas aquele Brasil feliz de novo, esquece, esquece, esquece. Esquece porque essa reforma tributária só visa justamente o quanto pior melhor, né? Enfim, é vergonhoso, é muito vergonhoso que a gente tenha que ver um desgoverno desse, né? É aquele termo que eu utilizo bastante, né? O trem desgovernado, né? O trem desgovernado, né? Para que 38 ministérios? Para que uma reforma tributária dessa, né? Feita A toque de praticamente, caixa, vamos lá. praticamente a toque de caixa, né? Porque o Lula comprou o Congresso um dia antes, né? Sendo que os parlamentares foram lá e votaram a favor mediante a esse toma lá da cá que o Lula institucionalizou no Brasil, né? É vergonhoso, é muito vergonhoso, né? Mas, assim, o mesmo Congresso que apoiou a reforma tributária hoje vai ao Lula, né? Isso. Assim, é uma contradição sem precedentes. É uma contradição, é de uma contradição sem precedentes. Porque, assim, ao mesmo tempo que parlamentares votam a favor dessa reforma socialista, eles vão lá e vai o Lula. Não faz sentido nenhum para mim. Não faz sentido nenhum, né? Porque, assim, ou você é coerente, né, desde suas ações até as suas palavras, ou você Isso. não é. Ou você não é. Não pode aqueles parlamentares que votaram a favor da reforma tributária agora vaiarem o Lula, sendo que eles contribuíram, né? Eles contribuíram para que o caos instaurasse no Brasil novamente. Logicamente, essa reforma tributária ela só entrará em vigor em 2033 ou 2032. Mas assim, você vai ao Lula, né? Não pode você vaiar o Lula e votar a favor de uma Isso. reforma dessa. Eu insisto nessa tecla, pessoal, porque assim, é muita hipocrisia que vem desses parlamentares. Eles não visam um Brasil melhor. Eles visam somente os seus próprios interesses. Seus próprios interesses, né? Então esses parlamentares não podem também criticarem o toma lá da cá, né? Porque assim, é muito vergonhoso, né? Muito vergonhoso. Eu entendo que toma lá da cá, o toma lá da cá, ele foi criado pelo Lula, pessoal. Ele foi criado pelo Lula. Né? Ele foi criado pelo PT, basicamente. Não só o toma lá da cá, o próprio Lula também criou o Foro de São Paulo, né? O Lula é componente principal do PT ali, porque sem o Lula no PT praticamente não existe. Não existe mais aquela quadrilha lá, basicamente, né? Enfim, não me surpreende que o Lula tenha sido vaiado, né? Mas, assim, que os parlamentares são coerentes também, né? Assim, não pode, né? Não pode eles vaiarem, né? Votarem a favor dessa reforma tributária num dia e vaiarem o Lula no outro, né? É muita hipocrisia, pessoal. É muita hipocrisia, né? Se você é contra o Lula, que seja integralmente e não parcialmente. E não parcialmente, né? Assim, o que foi feito, né? Essas vaias que foram direcionadas ao Lula hoje só refletem o que as ruas, né? As ruas têm feito há muito tempo, né? Que é o quê? Levantarem placas contra o Lula, né? Xingarem o próprio Larápio. Eu já disse aqui inúmeras vezes, o político que não quer ser criticado ou que não quer ser hostilizado, que não exerça nenhum cargo público. Que não exerça nenhum cargo público, que saia da política, né? Que fique em casa e não exerça nenhum cargo público, porque
Político, né? Político é empregado, não empregador. Não empregador, né? Se Isso. tem um desgoverno que prejudica o empreendedor, é o próprio desgoverno do Lula, né? Porque ele visa somente atrapalhar essa classe que mais produz. A esquerda é contra o empreendedorismo, a esquerda é contra, né, é contra privatizações, a esquerda é contra a moralidade, é contra Isso. os princípios cristãos, é contra a propriedade privada, é contra as liberdades individuais, ou seja, a esquerda é a favor de tudo aquilo que deteriora um país. É muito vergonhoso, É. pessoal, é muito vergonhoso. E o Lula representa isso. Essas ideologias que nunca funcionaram em país nenhum. Não serão no Brasil que iam funcionar. Ponto final. Isso. Ponto final. Né? O PT é reflexo, né? É reflexo de uma quadrilha, né? De uma quadrilha que surrupiou a Petrobras, por exemplo, né? Endividando a estatal em mais de 900 milhões ou bilhões de reais. Ponto final. Ponto final. O PT, tá no viés do PT a cartilha marxista, que é o quê? O aparelhamento estatal. E com esse aparelhamento estatal vem o quê? Vem a corrupção também. Isso. Vem a corrupção também, né? A corrupção sempre esteve no DNA do Larapo. Tanto que é só ver lá, mediante as coordenações da Lava Jato, desde Triplex até Cíntia Atibaia. Fato é que o Lula sequer deveria ser candidato, ele deveria estar preso, não solto e na política. O que Lula faz na política? É esse o cerne de tudo, pessoal. É esse o cerne de todas as coisas. Né? Porque assim, o Lula ser vaiado, para mim não é surpresa, né? Mas também, mas por um outro lado, né, me surpreende essas pesquisas demonstrando, né, demonstrando um aumento na reprovação do Larapo. O que está acontecendo, né, com o Biden lá nos Estados Unidos está acontecendo com o Lula agora aqui, né? Por quê? Eles representam o espectro da esquerda. Eles defendem essas ideologias nefastas, né? Okay. Enfim, é muito vergonhoso, né? É muito vergonhoso que a gente tenha que presenciar um circo desse, né? Porque é um circo, né? Que tem ali, né, no protagonismo Arthur Lira e Lula, né? Que são dois palermas, né? Que visam seus próprios interesses em detrimento do Brasil. É esse o ponto, né? O Lula insiste nessa tecla. O Lula voltou com o toma lá da cá do Brasil. Toma lá da cá esse que é tão criticado pelo presidente Bolsonaro, né? Enfim, vergonhoso esse ninguém soltar a mão de ninguém de Lula e Arthur Lira, né? Mas é o reflexo da velha política. A velha política voltando com tudo ao Brasil, né? De tudo, até mesmo promoverem uma reforma socialista nefasta, a reforma tributária socialista nefasta, né? Enfim, o Bolsonaro esteve certo o tempo todo em contrariar, né? Em se contrariar junto a essa reforma tributária, porque essa reforma tributária só visa mesmo a implementação do comunismo, né? O Brasil não virará uma Venezuela, mas o PT, né, está no viés do Lula ali, o fechamento do Congresso, fechamento de mídias e, logicamente, o cerceamento das liberdades de uma forma geral, né? Tanto que o próprio desgoverno apoia o PL 2030 que visa a censura, ao invés de transparência, né, ao que diz ali o texto, né? Enfim, presto meu repúdio tanto ao Arthur Lira quanto ao Lula, né? Mas dizer novamente, né, que o Lula sequer deveria ser candidato, ele deveria estar preso, junto inclusive a Arthur Lira, porque Arthur Lira
tem condenações lá junto ao STF que não são levadas para frente por conta dessa militância advinda desse judiciário nefasto, né? Enfim, presta o meu repúdio tanto a Arthur Lira quanto ao Lula, né? E, logicamente, né, dizer que é uma vergonha esse tipo de confusão que ocorreu lá na Câmara dos Deputados, né? Enfim, é reflexo de tudo, né? Inclusive essa confusão que eu vi lá na Câmara, né? É reflexo de tudo que tem vindo desse desgoverno no Brasil, né? Enfim, eu já falei que é possível reverter a situação nesse país, mas que vai ser com muita luta. Retroceder jamais, pessoal. Retroceder jamais. Que Deus livre o Brasil do PT. Que Deus livre o Brasil do PT. Que Deus livre o Brasil desse comunismo aí. Isso, para finalizar aqui, preste meu repúdio, né, a Arthur Lira, tanto a Arthur Lira quanto ao Lula, né, e meus parabéns ao presidente Bolsonaro por ter justamente ido contra, né, por ter ido contra desde o início a essa reforma tributária socialista do PT. Então, meus amigos, se inscreva, compartilhe, é muito importante esse compartilhamento. Vamos aqui para o último salmo aqui dessa live, entendendo? Falamos de política. Está no Salmo 128, tá ok, gente? No Salmo 128, vamos lá. Bem-aventurado aquele que tem ao Senhor e anda no caminho, nos seus caminhos, tá ok, gente? Então o caminho de Deus é reto e não falha. Exato. Gente, se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Já estou agradecendo geral a todos que se inscreveram durante esse tempo, aos que não se inscreveram, aos que estão sempre aí com a gente. Mas não se esqueça, dá aquele like, se inscreve, aproveita e se inscreve no canal, é muito importante. Tá ok? Tem mais alguma coisa para liberar? Jeremias 29:11. Abre aspas, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Fecha aspas, diz o Senhor Jesus Cristo. Jeremias 29:11. E é com essa palavra que a gente vai encerrando essa transmissão ao vivo. Mandar um grande abraço aqui para o Mauri Neves, que apareceu aqui na nossa live, gente. Quero até ler aqui o que o Mauri Neves disse, né? Ele disse o seguinte aqui, ó, abre aspas, né? Abre aspas não, né? Oi, patriotas, boa noite, tudo bem? Este desgoverno está totalmente desequilibrado. Vamos todos pagar muito caro com esse desgoverno. Será muito sofrimento. Né? É verdade. Será muito terrível, né? Realmente, né? Então, deixar aqui um salve para o Mauri Neves. Né? E, gente, voltamos na sexta-feira. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. E lembrando que nós temos live toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Tá ok, gente? Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Valeu. Meus amigos, voltamos na sexta-feira em nome de Jesus. Boa noite a todos. Fiquem na paz e sejam muito bem-vindos.